Boa noite para todos. Vamos chegando aqui, encaminhando os convites. Nossa convidada já está aqui presente. Deixa eu encaminhar aqui o convite. Boa noite, Jana. Boa noite. Deixa eu convidar aqui a Janaína. Pronto! Boa Boa noite, noite, Kelly. Janaína. Como é que você tá? Estou super bem, e você? Bem também. Bem também. Melhor Vou agora. mandar os aviãozinhos. Amanda, Vou isso mandar mesmo. aviãozinho para o pessoal entrar. Eles Deixa eu deveriam avisar dar aqui o uns pessoal. minutinhos antes, né, para que a gente pudesse já encaminhar o link da própria live. Não sei como que eles ainda não pensaram nisso. Exato, exato. Henrique, bem-vindo, Henrique Mari Bressan, diretora da FADEA Palestrantes. Bem-vindo. Boa noite a todos. Ah, que legal. Legal, vai ser bem bacana essa live. Com certeza. Olha, o que não falta são anotações para a gente falar aqui. Tem um caderninho aqui do lado com vários Opa, pontos. Vai faltar pode vir. tempo, né? Vai faltar tempo para a nossa live. A gente vai ter que marcar mais. Mas tudo Vamos, bem. eu tô dentro. E a comunicação é tão importante, né, Kelly? Eu digo, é a habilidade do futuro. Então, vamos usar aí para estar aí compartilhando com o pessoal um pouquinho dessa estratégia, desse uso da comunicação mais assertiva, né? Exatamente. Sabe que eu tô lendo um livro e ele é do Roberto Kovalik, né? De um Uhum. repórter. E ele fala muito sobre isso. Numa passagem, ele comenta que ele perguntou para um especialista o que ele deveria indicar para os filhos dele estudar. E esse especialista ele trouxe para ele, falou: olha, tudo que é possível de uma máquina fazer, da tecnologia englobar, vai acontecer. A única coisa que Exato. a tecnologia não vai conseguir fazer é se relacionar com pessoas. E aí ele complementa, e a base do relacionamento entre as pessoas é justamente a comunicação. E então ele já dá essa Perfeito. deixa logo de cara no livro, e eu acho espetacular, porque tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui essa noite. E detalhe, é legal que você trouxe essa passagem e é tão interessante que a comunicação, né, ela parte de uma escuta ativa. E como uma habilidade do futuro, eu acredito que a comunicação ela tem que partir por essa escuta. Então, vamos falar hoje sobre isso, né? Sobre a importância disso na marca. Vamos falar um pouquinho dessa habilidade do futuro. Fantástica a tua passagem aí, Kelly. Exatamente. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer para quem, principalmente, né, para os nossos convidados, Ah, Mari. são as devidas apresentações, né? Contar um pouquinho quem é a Janaína, o que a Janaína faz. E aí, enquanto você vai falando, eu vou encaminhando aqui mais aviãozinho. E aí, depois eu também me apresento para que as pessoas que não me conhecem ainda possam conhecer um pouquinho aí de quem sou eu. Tá, perfeito. Posso ir falando então? Claro? Vamos lá. Então, Kelly, primeiro quero te agradecer o convite, agradecer quem está com a gente aqui na live, quem vai chegar. Eu primeiro sou uma pessoa apaixonada pelo conhecimento, por compartilhar o conhecimento, desde que eu me conheço por gente. Além da força da criatividade, que é algo que me impulsiona sempre. Então, eu digo que essa é um pouco da Janaína. Eu não sou eu sem os meus livros, eu não sou eu sem os cursos que eu faço, sem os aprendizados que eu tenho ao longo da vida, com as pessoas. Eu sou essa pessoa que é apaixonada pelo conhecimento e vivo no mercado do conhecimento. Então, isso me impulsiona. E eu digo que é a minha paixão. E eu falo que marcas apaixonadas pelo que fazem, né, sempre vão entregar.
muito mais do que elas desejam, né, para o mundo. Vão deixar sempre uma digital no mundo. Então, essa é a Janaína. Além de todas as formações, da ampla formação que eu tenho, em desenvolvimento humano, em PB, em várias outras áreas, porque eu sou uma estudiosa por natureza. Então, eu trago tudo isso para a minha vida e gosto de compartilhar isso com as pessoas. Então, hoje vai ser um compartilhar aqui de um pouco do aprendizado que a gente vai adquirindo ao longo da nossa jornada. E também aprendizados que a gente também vai desaprendendo para aprender novos, né? Então, vamos compartilhar aqui, vamos aprender uma com a outra, vamos fazer uma troca bem bacana aí. E Kelly, eu quero que você se apresente também, porque a minha audiência também vai te assistir. Então, eu quero que você fale quem é essa Kelly que tá aí, que também é comunicação, vamos lá. Pois é. Eu acho que essa noite é um encontro de apaixonadas, né? Porque eu acho que até nós nos conectamos, nós fizemos o curso, né, de personal branding juntas, e nós nos conectamos em função de uma paixão em comum, que é essa questão de buscar um aprendizado constante. Então, acho que a Exato. partir daí a gente já tem, né, esse ponto de afinidade. E eu sempre fui uma questionadora, assim, nata. Eu sempre fui uma pessoa inconformada, uma pessoa que não aceitava as coisas da maneira que eram. Claro que quando mais nova, com um tom de agressividade natural, né, da idade. E hoje eu continuo sentindo esse incômodo, né? Eu continuo vendo profissionais que ficam invisíveis porque têm medo de se comunicar. E ao longo de toda essa trajetória de estudo e dessa trajetória profissional, os últimos 17 anos eu acabei dedicando para a área acadêmica, né? Então, cursos de graduação, pós-graduação, como docente. E tive a oportunidade de dividir ali a sala de aula com milhares de jovens, né? De todas as idades. E isso daí foi uma das coisas que eu acho que me impulsionou para onde eu vim parar hoje, que é justamente a questão da comunicação. Porque em épocas de TCC, bancas de trabalho, o sofrimento daquele aluno ele era tão autêntico e ele era tão expressivo que eu não conseguia ficar parada, às vezes, na banca como alguns colegas e deixar a pessoa ali em sofrimento. E então, muitas vezes, eu fui até... não apreendida, mas às vezes o colega fica falando, mas por que você não deixou, né, ele ali sofrendo? A gente se diverte um pouco. Eu falei, não, isso não é congruente com o que eu acredito em termos de papel de docente. Então, essa parte de educadora, de estudiosa, né, de pesquisadora, faz parte disso. E hoje o meu trabalho, ele acabou juntando um pouco, né, de todo esse histórico, e o meu propósito é realmente fazer isso, revelar, né, essas pessoas, trazer a voz, a mensagem dela para o mundo, para que ela realmente se perceba e também ela seja percebida de uma forma diferente. Mas eu escolhi, Jana, uma área que é de comunicação pessoal e não corporativa, um Bacana. departamento, né? Então eu escolhi a comunicação realmente humana. Então acho que essa é hoje a minha maior paixão, que soma todas as paixões que eu vim colecionando ao longo aí da minha trajetória. Bacana. Kelly, é tão especial a gente ouvir pessoas apaixonadas, né, pelo que fazem. Eu acredito muito nisso. Eu acredito, como eu te falei, que marcas pessoais fortes, elas estão conectadas com as suas paixões. E às vezes a gente vê tanta gente seguindo a manada e deixando de olhar para a sua essência. E aí volta naquela questão, a comunicação, a primeira comunicação que acontece com a gente. Eu digo assim que a nossa inteligência intrapessoal, ela desenvolve o nosso autoconhecimento, a nossa percepção da nossa inteligência emocional, dos nossos pontos fortes. A gente vai se conectando nessa descoberta para comunicar de forma mais assertiva. Quando a gente está aqui compartilhando um pouco de quem nós somos, é porque a gente já tem uma consciência muito grande dessa jornada. Quanto mais a gente se conhece, eu digo, mais segura a gente se torna e melhor a gente comunica isso para o mercado, para as pessoas com quem a gente vive ao entorno da gente, não simplesmente só no campo profissional. E eu volto a falar um pouquinho que a comunicação, ela é comportamento. Se a gente pensar que boa parte da nossa vida é ditada pelo nosso inconsciente, então, peraí, o primeiro pilar que eu tenho que desenvolver para desenvolver uma comunicação assertiva e eficaz é a comunicação intrapessoal, é a comunicação comigo mesmo. É ter um tempo
para desenvolver e reafirmar muitas vezes nossos valores, olhar para aquilo que a gente já colocou no papel e dizer assim, poxa, eu estou no caminho certo, né? Quando você fala do crescimento contínuo, que é um valor muito importante para mim e acredito que para você também, vem também de uma comunicação de expressar os seus valores ao longo de toda essa jornada. Então, essa comunicação é importante, você reconhecer os seus pontos fortes, reconhecer quem você é, como eu digo, não eu digo, né, mas muita gente fala aí na fila do pão. Então, quem é você, né, nessa jornada? Então, o primeiro pilar da comunicação é o autoconhecimento, essa autoconsciência de quem você é nessa jornada aqui. E o que você quer deixar também por onde você passa, né? Então, isso é fantástico. Eu adoro esse termo, né? A questão da comunicação, da voz, de você expressar a sua mensagem, né, de maneira assertiva. Então, fantástico. Ó, tem bastante gente entrando aí. Você Bacana. sabe, Jana, que uma coisa que me chama muita atenção quando a gente fala sobre comunicação são alguns mitos, né? As pessoas, elas olham para a comunicação como se fosse um monstro, né? Ou é para palestrante, para professor, ou é uma área, um departamento dentro de uma empresa. E as pessoas não se dão conta de que nós fazemos isso até sonhando, né? O nosso corpo, ele funciona por um sistema de comunicação de mensagens que vão sendo encaminhadas para cada célula, para tudo. A natureza funciona dessa maneira. Então, a comunicação, ela é tão intrínseca à nossa sobrevivência que eu acredito que ela é meio que banalizada, assim como a respirar. A gente tem exercícios para respirar consciente, né, que a inteligência Exato. emocional, mindfulness, traz para a gente exercícios, porque a gente não para pensar na respiração, como você até comentou, que são elementos que estão no nosso inconsciente, é natural, é instintivo. Uhum. E por Exato. conta disso, as pessoas, elas olham para a comunicação, que ela é tão presente, ela é tão necessária, como se fosse olhar para a nossa respiração. Então, tudo bem, tá aí. Mas a pessoa não se dá conta de que quando a comunicação, ela é consciente, ela faz esse link que você trouxe com a marca pessoal, com a congruência da pessoa, né? E o que eu mais Exato. vejo e o que eu mais também percebi ao longo desses últimos anos é o desconforto que as pessoas têm ao se comunicar. E esse Uhum. desconforto vem de um equívoco muito grande das pessoas atribuírem um desconforto consigo na exposição, ao invés, né, de olhar para a comunicação como se fosse até uma solução. Então a pessoa fala, eu tenho medo de falar em público. A gente sabe que existem pesquisas que falam que as pessoas têm mais medo de falar em público do que morrer, né? Então, na Exato. realidade, a pessoa não tem medo de falar. A pessoa tem medo de se expor. E é daí que pega esse gancho sobre o que você falou do autoconhecimento, para trazer os valores, a congruência, a essência dessa pessoa enquanto uma marca pessoal. É aquela questão entre discurso e prática. Então, quando a gente pensa no nosso discurso, na nossa narrativa, hoje até com as mídias sociais, quanto mais consciência você tem de você, do seu discurso, do porquê que você faz isso. Então, se a gente for partir para a linguagem verbal, vamos pegar a linguagem verbal. A linguagem verbal, tudo aquilo que você escreve, tudo aquilo que você posta, ele fala muito sobre você. A forma, né, o tom de voz, enfim. Mas as pessoas têm que pensar, mas por que que eu quero comunicar isso? Também pensar na razão dessa comunicação, nessa narrativa. E aí eu volto para o pilar do autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, quanto mais você entende as suas crenças, entende seus pontos fortes, e você entende toda essa narrativa da sua digital, da sua essência, do que é seu, que é genuíno seu, você não vai forçar uma comunicação que, na verdade, ela não é sua. Então você acaba, que nem a gente brinca lá na Fadel Palestrantes, né? Tem muito papagaio de pirata, muita gente repetindo o mesmo conteúdo. Mas como é que eu trago esse repertório para a minha comunicação? Quando você tem essa consciência de quem é você nessa jornada, você traz a comunicação e você vai alinhar essa narrativa, que é o que a gente faz. Todo conhecimento está aí. Todo mundo sabe o que é uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal, uma comunicação verbal não verbal. Todo mundo sabe. Mas como é que eu trago isso para minha narrativa? Então, é tão interessante que quanto mais você tiver essa consciência,
mais você vai estar alinhado com a sua razão de existir, com aquilo que você quer colocar, como você diz, trazer essa voz. Como é que eu trago essa voz? Se eu tenho essa consciência, eu vou colocar de uma maneira mais assertiva no mercado. Não só no mercado profissional, mas na sua família, nos seus relacionamentos de amizade, amorosa. Então, tudo isso faz parte do processo do desenvolvimento humano. E como você diz, a comunicação que chega primeiro. Né? E muitas vezes o que chega primeiro é a comunicação não verbal. Então, tudo isso também precisa estar alinhado, né? Com certeza. Ó, tem Eu vou você dar só uma aí. pausa aqui, que tem tanto recadinho, para a gente não perder Legal. aqui essa delícia que é o pessoal mandando tanta coisa aqui para a gente e a gente já Verdade. retoma. Espera aí, que senão a gente vai Se perder quiserem mandar tudo. pergunta, também pode mandar, né, Kelly? Isso, pode sim, que a gente já olha. Então, olha Então, aqui, tem tanta gente, ó. Vamos ver aqui, o pessoal falando que tá ansioso, que é isso mesmo, que o pessoal tem medo e trava, né, para falar. quem tá Vários aí também com a elogios. gente é a Mábila. Eu vi a Mábila, vi a Carol A Mábila também. é uma designer de marcas pessoais, de marcas corporativas. Ela faz todo um trabalho que faz parte da comunicação não verbal e que é tão importante quanto ao nosso processo de comunicação, né? É um Tá aí todo, ela. né? Quem também está assistindo o Davi Fadel, a Mari Belessanda Fadel Palestrantes estão aí. A minha mãe está aí. Ah, que Ó, legal. minha mãe está Tem aí muitos também. amigos aqui, ó. Tem E vou mandar aviãozinho, né? Manda. Vamos lá, acho que não tem nenhuma pergunta, acho que tem uma consideração aqui, Ó, a Marinette também tá aí. que é de um amigo meu, que ele é da área de esportes, né? O Michael, ele fala assim, tenho medo de morrer e tenho necessidade de falar em público. E a Aline coloca embaixo, essa parte de falar em público, no meu caso, acredito que esteja ligado mais ao medo de me expor. E aí o pessoal mandando coraçõezinhos, oi, oi, E aí oi. vem, exatamente, esse medo de se expor vem pelo medo da crítica, de você não se achar. Ah, a Carolina também tá aí, a Carol também fez Tá, parte Carol também do tá. trabalho com a gente. Então, assim, essa comunicação do não se expor vem lá do medo da crítica, vem da nossa infância, né? Então, a gente entender e compreender e ressignificar essas passagens, né, da nossa jornada também faz parte de você desenvolver a sua comunicação. Eu vou contar uma coisa pra ti, que eu era uma menina tímida. Eu sou uma pessoa introspectiva, e por mais que eu tenha essa habilidade da comunicação, mas eu sou uma pessoa, por natureza, introspectiva. Eu gosto do meu tempo comigo para compreender essa narrativa. Agora, nós temos pessoas introvertidas que precisam, ao longo do tempo, aprender a se comunicar, que elas geram um grau de subintroversão para poder gerar essa comunicação. Então, e isso vem de processos. Alguns vão para processos terapêuticos, outros não. E você falou, né, dos alunos, dos seus alunos na faculdade, Kelly. E eu lembro que eu tinha um professor de economia, né, a minha primeira formação é comércio exterior, para quem não sabe. E eu ficava cheia de bola vermelha. Eu não fazia, né, eu não tinha, eu tinha esse medo também de se expor, até que eu fui compreender de onde vinha isso. Então, isso também, esse processo de autoconhecimento, ele é tão importante da marca pessoal que ele vai desenvolver aquilo que é mais importante nosso, que é a nossa comunicação. Então, o medo de se expor faz parte, ó. Tem ele, ó, muito válida essa live. Mávila é uma artista incrível, realmente, a Mávila é uma artista incrível. Ela é Os responsável pela convidados minha que marca estão aqui, nova. fantástico. A minha também, Exato. ela tá em produção, É. eu estou só esperando. A minha marca já está pronta, só tem alguns detalhes, alguns ajustes. Agora estão finalizando o site para colocar a comunicação nova aí no mercado. Então, a Mávila é excelente profissional. Olha o Chemin, ó, também um profissional competente, mentorado Também, nosso muita lá da gente. Fadel Palestrantes, bem-vindo. Autoconhecimento é base e é libertador. É isso aí. Exato. É, A a Ana, ela é Paula, Ana especialista Paula, em autossabotagem. Ela é legal. parceira minha, da Aliane.
E então é uma pessoa também excepcional. E você sabe, pegando até um gancho, né? Num dos cursos que eu tenho do Método Express, a Ana fez uma participação especial e Legal. depois acabou virando minha parceira com essa questão da autossabotagem. E a maioria das pessoas que estavam ali já tinham feito cursos de comunicação, de oratória, lido livros, e foi a partir dessa questão do autoconhecimento que eles realmente destravaram. Então, foi um momento que a Bacana. gente acabou dedicando, né, Ana, um tempo maior por perceber, a partir daí, a importância desse passo anterior. Agora, Exatamente. o pessoal até comentou aqui, né, que essa questão de se expor e do medo de falar em público, isso é tão importante porque quando a pessoa ela se sente mais confortável, e ela tem muito profissional, né, Jana, que conhece muito do mercado, que estudou muito, mas está ali fechado. Você não sabe, assim, quantas vezes aconteceu de eu estar em reuniões e colegas até de mais tempo de casa, com formações, com cursos no exterior, coisas assim fantásticas em termos de currículo, escrever na agenda ou no caderno, na reunião, empurrar para mim e falar, fala isso. Porque as pessoas estavam Exato. ali travadas, com medo de se expor na reunião e acabam perdendo oportunidades. E um outro Oportunidades. ponto importante, que talvez não seja claro para todos aqui, é que muitas vezes a gente fala de marca pessoal, e aí eu vou pedir para você contar um pouquinho mais para a gente sobre isso, muita gente não entende que todo mundo tem uma marca pessoal independente, né, de Tem ter essa digital. consciência. Conta um pouquinho para a gente sobre isso, que acho que é interessante para alguns colegas que estão aqui. E eu vi que entrou uma perguntinha, assim que você fizer, né, a sua colocação, eu leio aqui o que a pessoa colocou. Legal, Kelly. Kelly, eu sempre digo assim, que todos, como você falou, todos nós temos uma marca pessoal, todos nós temos uma digital. E aí, dentro de todo o processo, eu falo que dentro do processo que eu desenvolvo de marca pessoal com foco nesse mercado do conhecimento, para quem quer entrar no mercado do conhecimento, seja um palestrante, seja um coach, enfim, eu trabalho esse processo de autoconhecimento muito forte, mas eu já pego tudo que ele tem dessa essência. Então, o que a gente vai fazendo ao longo do tempo depois é fazendo a gestão, ajustando esses pontos da narrativa dele já nessa descoberta da marca, para que ele compreenda qual é a digital, qual é a mensagem dele. Então, quando a gente fala de marca pessoal, mas qual é a tua mensagem? Por que você faz o que faz? O que tá nessa narrativa? E ontem ainda estava atendendo um profissional de São Paulo e eu sempre vejo assim, ó, quanto mais consciência ele tem dele, por mais conhecimento que ele tenha, esse alinhamento faz parte dessa compreensão dessa digital, do que realmente ele vai comunicar, de como ele vai fazer isso, por que ele vai fazer isso. Então, essa consciência, para que ele tenha uma narrativa mais alinhada ao discurso e à prática dele, faz parte. E a gente vê muitos profissionais, como você falou, com uma competência tremenda, com um discurso ou uma palestra muito boa, mas tá, e aí a prática. Então, acho que essa digital a gente já tem, a marca pessoal, ela né, a gente já nasce com uma digital para expressar no mundo, mas tá, e aí como é que eu faço tudo isso? Então, é importante esse processo de gestão para que você alinhe tudo isso e tenha coerência entre discurso e prática, entre as suas promessas e entregas, como a gente fala, que é tão importante na construção da nossa reputação. A marca, nós já temos, a reputação a gente constrói ao longo do tempo. Exato. Você sabe que eu Vai permitir. adotei uma frase que fala o seguinte: descubra sua voz além da fala, né? Porque até te ouvindo aqui falar, quando a gente pega essa questão do autoconhecimento, quanto mais eu me conheço, quanto mais tranquila e mais alinhada eu estou, mais credibilidade eu transmito, mais serenidade eu tenho dentro do processo de comunicação e mais conforto eu trago. Então, quando eu me exponho, eu tenho uma pressão muito menor em relação, né, a esse processo de comunicação e que ele não é tão simples para todas as pessoas, né? Ele é Não. treinável, né? Ele é perfeitamente treinável, porém as pessoas também trazem um outro mito relacionado à comunicação, que é achar que é um dom, que as pessoas nascem falando, né? E que simplesmente falam, enfim, de uma hora para outra. E não é bem assim.
Todas as vezes que eu entro para fazer uma palestra ou uma turma nova numa sala de aula, ou às vezes até numa live, eu gosto e eu sinto um friozinho na barriga, porque eu sei que eu vou estar ali me relacionando com pessoas, né? E tem uma frase do Aristóteles que eu adoro, que ele fala, não fale para as pessoas, fale com as pessoas. Né? para as pessoas. E o digital ele traz muito isso, né, já nessa conexão. E se a pessoa não tem essa verdade que você comentou, essa conexão ela não Ela não acontece. acontece. Exatamente. Então é por Eu isso que diria que fica não só complicado, acontece, né? como não se sustenta, né? Não entendi. Acho que deu um delay. Deu um delay. Eu digo, ela não só acontece, como ela não se sustenta no offline. Então, por isso que eu digo, esse alinhamento, antes de você pensar, claro que hoje a gente tem a força do digital, tem que usar, ele faz parte da nossa comunicação, hoje é um recurso fundamental, mas hoje você vê muita gente fazendo barulho e pouco movimento, né, no digital, e que quando você sai do digital, no processo individual, no tete-a-tete, isso não se sustenta. Então, isso em tudo, né? Então, quando a gente pensa nesse alinhamento, em todos os pontos de contato, a comunicação vai acontecer. Desde de um design da marca, desde uma live, desde da roupa que você veste, dos elementos que você traz, tudo isso comunica sobre você. Eu digo assim, hoje eu tenho aqui a presença da minha amiga que veio fazer uma make muito especial em mim, que ela é maquiadora profissional, mas eu, todos os dias, eu gosto, quem me conhece sabe que eu ando, que eu gosto da maquiagem, que eu ando sempre maquiada. Ó, tá aí a Simone Santana, outra mentorada minha, que cuida dos meus cabelos, né? Hoje ela sempre tá cuidando, tá aí com a gente. Então, assim, essa comunicação, ela acontece em todos os pontos. E se você não tiver uma coerência, ela não vai se sustentar mesmo no digital, né? Então, e aí, quando Principalmente você... no digital, né? Eu acho que o digital Principalmente, né? ele é muito, ele tem uma abrangência, né? Um impacto muito grande. Então eu acho que quando entra para essa questão do digital é principalmente nele, né, Jana? Nele. E ele faz parte também, né, quando a gente compreende, de uma ferramenta poderosa, de um alcance maior. Ó, tá lindo, por sinal, parabéns. Obrigada, Mari. A Mari é nossa diretora da Fadel Palestrantes. Eu trabalho com palestrantes, né? Então, lá na Fadel, a gente faz mentoria de carreira para os profissionais, hoje, de gestão de carreira desses profissionais. E quando você começa a fazer esse alinhamento, é um processo de 6 meses antes de você colocar uma comunicação de forma estratégica, né? Para o mercado, no online, no digital ou até mesmo no palco. Então, quando a gente traz esse processo de alinhamento dessa comunicação, do discurso, da narrativa, do repertório desse profissional, né, de como ele vai alinhar esse repertório, ele vai muito mais seguro para o palco, ele vai muito mais seguro para as lives, para as redes sociais. Ele usa tudo isso muito a favor de uma maneira muito mais coerente, né? Então, é fundamental, né? Todos esses processos que a gente está vivendo hoje. Né? E é Ó, a Ju, importante. minha maquiadora tá aí, ó. E é Acabou de entrar. importante o que você falou da questão da segurança. E as pessoas, às vezes, elas acham que ser seguro é diferente, né, de estar nervoso. Na realidade, você pode ter as duas coisas. Você pode ter o frio na barriga. Você pode subir num palco, numa sala de aula, enfim, numa situação de uma reunião, de uma entrevista de emprego, estar nervoso. Mas a partir do momento que você se conhece, o autocontrole, né, a autoliderança, né? Aí o autoconhecimento, eu falo que a comunicação ela tem vários As, né? A gente tem que escrever um livro sobre isso. Opa! Né? Ele faz com que a pessoa ela esteja mais preparada para aquele momento de pressão. E quando essa pessoa está mais preparada, aí é uma questão fisiológica, né? O cérebro ele vai ficar mais oxigenado e vai evitar aqueles brancos, né? Aquele apagão, vai evitar a pessoa, às vezes, oscilar a voz, porque a gente percebe na voz, e a voz tem 38% aí do impacto da comunicação, em que a gente percebe que a pessoa está trepidando, né? Como se a voz estivesse Tremendo.
Tremendo, exato. Então, isso daí, já na próprio oi que a pessoa traz, a pessoa que está do outro lado, ou as pessoas, já percebem o nível de estresse. E aí tem exercícios para isso, tem fonos, né, profissionais especializados, mas o fato só, até algumas pessoas comentaram aqui quando nós falamos da respiração, o fato da pessoa estar mais tranquilo, mais seguro, já minimiza esse estresse, né, que é causado nesses momentos. Deixa eu ver aqui a nossa pergunta. O que tem aqui? Tem um monte de aviãozinho, tem um monte de beijos aqui, foguetes. Que bom. E a Mábila colocou aqui uma pergunta, deixa ela entrar. Ó. Uma pergunta: como trazer uma identidade verbal sem perder a essência? Bom, a Mábila é uma parceira de negócios, né? É uma profissional que hoje atende alguns mentorados nossos. Eu gosto muito do processo dessas narrativas visuais que eu costumo dizer, além dela ser uma designer fantástica. Essas narrativas visuais, elas são tão importantes porque quando eu tenho um DNA, né, que eu reconheço o DNA, os valores que regem essa marca, os pontos fortes dessa marca, os atributos que trazem ela, vai reforçar ainda mais uma identidade visual mais coerente, mais consistente com ela. Eu vou trazer um exemplo. Há muitos anos eu trabalho nessa área, e quando eu fui fazer a minha primeira identidade visual, a pessoa que fez, um excelente profissional, né, bacana, ele representou, mas sabe quando você não se enxerga naquela identidade visual, naquela narrativa visual? E aí aquilo me incomodava. Eu gostava, achava bonito, mas faltava algo. E aí eu não entendi o que faltava. E aí quando eu ia fazendo para os outros profissionais, a alma. E quando você vai trazendo para os outros profissionais, mas está faltando algo. Aí eu desenvolvi um DNA onde eu tenho todo um trabalho que eu faço durante 6 meses com esse profissional, para que quando a gente vai buscar os profissionais que vão compor essas narrativas, ele entenda a alma desse profissional, que ele entenda a essência. E aí a Mábila, até hoje, foi uma das profissionais que mais captou esse DNA, e ela consegue trazer essa narrativa visual que você consegue se enxergar na marca. Tanto que quando ela fez a minha marca nova, eu digo, ousada, né, que a gente vai colocar agora para o mercado, fez a do Fadel também, né, da Fadel Palestrantes, e de outros profissionais também que ela atendeu, ela conseguiu trazer isso de uma forma tão, tão importante, tão forte, eu digo, isso sim tem a minha digital. Então eu consigo me enxergar através dessa narrativa. Então essa identidade verbal, sem perder a essência, que ela está perguntando ali, como trazer essa identidade verbal, é realmente ter essa consciência. E se o profissional fez um bom trabalho antes de levar esse profissional para o mercado, antes de desenvolver, né, de colocar em execução o plano de ação dele, dentro da estratégia, realmente isso vai fazer com que eu me enxergue, que eu seja eu mesma, né? Então isso é muito importante. Acho que respondi a pergunta da Marla, né? Ela reforçou ali que era identidade verbal, né? Talvez... Verbal. Ah, tá. Talvez... O verbal... Pode falar. Eu acho que ela quis dizer o não verbal, né? O não verbal, dentro da identidade não verbal, que é o que ela traz da narrativa visual. Agora, o verbal, ele parte da escrita, ele parte de você entender também essa essência, entender essa alma, entender a sua própria narrativa. E aí, você vai comunicar através... daí dentro de uma estratégia você pode usar os arquétipos, você pode usar alguns reforços dentro dessa comunicação verbal, né, para poder fortalecer. E aí vou trazer para o mercado de palestras, né, respondendo o verbal. Quando um palestrante vai para o palco, ele tem que ter, além de um bom conteúdo, ele tem que fazer com que esse conteúdo seja entendido. Então tem que ser simples e objetivo. Então aí eu vou partir para essa linguagem. Então, eu acredito que todo esse ponto também ele impacta na marca, né? Se a gente pegar... só vou fazer um complemento aqui, depois ela conta pra gente aqui no chat. Se é essa a resposta. A gente respondeu. Ó, o Eduardo Carmelo tá aí, ó. Um profissional fantástico também. Mábila, se não for, você coloca aí a pergunta que a gente... Coloca aí. A gente termina.
talvez a pergunta da Mábila também, ela é bem complexa, né? E ela também talvez passe por um lado que eu gosto de trabalhar muito, que é fazer com que a pessoa, a partir desse autoconhecimento que nós conversamos aí ao longo desse tempo que nós estamos aqui na live, a pessoa consiga encontrar o seu lugar dela, o seu lugar de voz mesmo, né? Porque não adianta, por exemplo, e a gente consegue modelar, a gente consegue olhar profissionais, ver como fala, só que você perde a naturalidade. A Mábila, ela tem uma característica de uma força, né? Ela é muito intensa e a gente já chegou até a conversar um pouco sobre isso e encaixar essa intensidade dela numa fala que seja mais cadenciada, né? E aí pegando o exemplo, né, da Mábila que a gente conhece para trazer essa resposta e até o ponto de discussão aqui com as pessoas que estão nos assistindo. Essa questão ela é muito pessoal, por isso que um profissional, assim como, né, a Janaína, ela trabalha ali fazendo a mentoria dentro das marcas, colocando essas pessoas para o mercado que é de conhecimento, o lado que eu trabalho é justamente pegando esse profissional e trabalhando ali esses pontos. É meio que assim, grava esse vídeo, vamos rever, vamos fazer. Ou se for pessoalmente, né? Fala. Então, o que você falaria para o seu cliente? Como você falaria? E aí a gente ia ajustando. É como se a gente estivesse aparando ali as arestas para encontrar um lugar em que a pessoa fica confortável, que ela vai trazer o jeito dela, só que usando técnicas, e aí vai, técnicas de linguagem corporal, de oratória, toda a experiência que a gente acaba juntando, né? Programação neurolinguística, enfim, para fazer esses ajustes e a pessoa realmente potencializar aquela comunicação. E você sabe, Jana, que eu por ser, né? Desculpa, que a gente está com um pequeno delay, às vezes a gente começa a falar junto. Você sabe que eu, por ser, nesses últimos anos, ter atuado na área acadêmica, e aí agora recentemente, né, depois que eu voltei de Portugal, eu estou aí entrando para um mercado de consultoria nesta área e de mentoria nesta área, porque eu fazia numa área diferente, que era de marketing, enfim. Eu percebo muito na área acadêmica que tem muita vaidade, tem muito ego, que pessoas profissionais, né, professores, docentes, enfim, eles acham que é simplesmente parar na frente da sala de aula ou de uma câmera e sair falando. E aí a gente, como professor e até como aluno, a gente sempre ouve o aluno falando: puxa, eu não entendo nada do que aquela pessoa fala. Eu sei que ela é inteligente, eu conheço o currículo, eu sei que está falando um monte de coisa importante, lembrando até de falas aqui de ex-alunos, só que eu não consigo entender. Então, quando a gente fala dessa comunicação, dessa identidade, pessoas que têm um crachá muito alto dentro de uma empresa, pessoas que têm certificados, né, certificações também de um alto nível, precisam ter essa consciência de que não é falar, né? Falar é um pedacinho da comunicação, como você fez na abertura, que é a parte da comunicação verbal. Nós temos uma quantidade de recursos como seres humanos, né? Como profissionais tão grande para incrementar, né, essa comunicação, e é um desperdício a gente vê, né? Às vezes você vê pessoas que sabem tanto, que poderiam entregar tão mais e às vezes não tem esse nível de consciência. E essa live, ela tem também esse propósito, ampliar essa consciência, né, de muitos profissionais, essa visão, exato. E quer ver, eu vou trazer já agora que pegando o gancho, né? A Mábila é uma profissional que eu atendo também, faço a mentoria dela. E a Mábila, ela tem um atributo na voz e na personalidade dela, muito atributo do masculino, e ela tem que trazer um atributo do feminino para a comunicação dela. Então, tudo isso converge com a estratégia da marca. Às vezes eu tenho profissionais que precisam, no palco de uma profissional como você, que ajude ele a entender a comunicação dele e trazer isso também para uma linguagem mais simples. Então,
Quando a gente busca por profissionais que vão nos atender em determinados gaps da nossa marca pessoal, que isso é importante, eu tenho muitos profissionais que às vezes eu preciso ajustar um gap, seja na imagem, na comunicação, seja, enfim, a gente vai buscar esse profissional para fazer esses ajustes. Você tem que entender qual é a estratégia da marca e o que você precisa reforçar nela sem tirar a essência dela. Uma das coisas que eu sempre busco no meu trabalho é compreender essa marca, não tirar toda a essência, mas fazer, como você disse, os ajustes finos. E eu brinco que todos nós somos como diamantes, né? Quanto mais a gente vai lapidando, mais luz e brilho a gente tem. E aí eu vou falar uma outra coisa que eu digo. Nós somos como diamantes vermelhos, raros e em constante lapidação. Então, esse profissional, quanto mais raro ele for, né? Melhor, mas a comunicação dele é um ajuste. Então, a gente entender dentro da estratégia da marca, o que essa marca precisa de ajuste, sem tirar essa essência, eu acho fundamental que esses profissionais que venham a colaborar, né, então, que são meus parceiros ou parceiros de negócios nossos, né, na Fadel Palestrantes, atendam dentro dessa estratégia. E você tem feito um trabalho muito bacana, que realmente é ir ajustando esses pontos sem tirar a essência. Mas, como diz, trazer essa voz, essa mensagem, encontrar, como você diz, o seu lugar, o lugar da sua voz, né? O lugar da sua fala. Como eu vou encontrar esse caminho? E isso é perfeito dentro da estratégia da marca. Ó, tem uma pergunta ali. Tem, do Emanuel. Deixa eu ler aqui pra gente. Como evidenciar que a minha marca pessoal está indo de encontro com o real? Deve ser essa questão da congruência. Então, você me permite, Manuel, vou fazer só um pequeno ajuste. Olha como é interessante a comunicação. Quando eu falo de encontro, eu estou indo de encontro. Quando eu falo ao encontro, é onde eu encontro o meu caminho, né? Então, quando eu estou indo de encontro, estou conflitando. Então, para evidenciar, né? A marca pessoal, quando ela está indo ao encontro do que é real, do que é autêntico, do que é dela, aí a gente busca ferramentas para auxiliar você nesse processo. Então, dentro do processo de descoberta da marca, eu uso infinitas ferramentas, né? Porque eu tenho um amplo desenvolvimento na área humana, né? No desenvolvimento humano, para que eu lapide ainda mais essa voz. E através dos exercícios, você vai encontrando o seu caminho do que é autêntico seu. E é um processo diário. Eu digo que autoconhecimento ele tem começo, meio e nunca tem fim. Então, o tempo todo a gente está ajustando, o tempo todo a gente está vendo onde é que está a nossa autenticidade. E uma das coisas que eu falo, a nossa autenticidade está quando a gente realmente toma posse de quem nós somos. A primeira regra é aceitar quem você é de fato. Nós somos pessoas, né, com luz, com sombras, nós temos as nossas vulnerabilidades. E aí eu falo, quando a gente fala de sombra e luz da marca, luz é onde você tem seus pontos fortes, onde você faz aquilo que faz a tua alma brilhar, aquilo que você acredita. E aí, quando a gente fala dos pontos de sombra, eu vou trazer um exemplo bem clássico aqui de comunicação, que é no filme O Diabo Veste Prada. A Miranda, que era a profissional lá, ela queria tudo com tanta excelência que as pessoas tinham medo dela. Ela tinha uma sombra de marca. A excelência no seu grau normal, ok. Agora, quando vai além disso, ela se torna uma sombra da marca. Então, quando a gente começa a compreender esses processos, você vai encontrando o seu caminho, vai ajustando a sua rota nessa jornada. E aí você vai encontrando o que de fato é seu e o que de fato é do outro. E aí tem um exercício que eu gosto muito, que nós somos, né, filhos, né, nós temos um pai e uma mãe. E muita gente pega desse pai e dessa mãe. E ao longo da formação da nossa identidade, né, da nossa identidade pessoal, a gente vai se encontrar muito nas nossas identidades sociais. E aí você precisa compreender o seu papel no mundo e o que é significativo e importante para você. Então, muita gente fica pensando, qual é o meu propósito? Mas o que é importante, o que é significativo para você? É onde você começa a encontrar a sua autenticidade. Quando você começa a assumir o seu posicionamento na vida, de quem você é. Claro, respeitando a jornada do outro. E se corrigindo à medida que as pessoas vão te dando esses feedbacks, à medida que você vai precisando melhorar e lapidar. Então, essa é o que eu acredito de fato, né, de uma boa gestão de marca.
é você se lapidar o tempo todo. Saber que a gente está sempre se melhorando. E aí vem, né, Kelly, aquela pesquisa. Nós temos pesquisas de análise 360 que você entra na comunicação entre imagem percebida e imagem projetada. O que você vê de você e o que os outros veem de você para você corrigir e ajustar isso ao longo da sua jornada aí. E essa parte, né, do conhecimento, desse autoconhecimento que essa ferramenta traz, ela é tão importante que a gente acaba percebendo muitas coisas que a gente está comunicando e não se dá conta, né? Exato. Então a gente olha como eu me percebo, como o outro me percebe, e aí faz um cruzamento. E tem um outro exercício que também você consegue fazer sozinho e que eu uso muito nos cursos. Exato. E uso também muito com os clientes. Você pode gravar um vídeo de uma maneira, fazendo um histórico, né? E à medida que você for regravando, você pega depois de 5 vídeos, você pega o primeiro e o quinto. Depois o primeiro, o quinto e o 10º. Depois você pega o primeiro e o 10º vídeo. Você vai vendo a sua evolução. Mesmo que seja um pitch, né? Uma apresentação muito simples, muito breve, 2 frases. Exato. Você vai evoluindo, porque uma coisa que é importante do processo de comunicação é a gente entender que o treino vai fazendo também esse papel de trazer esse conforto, essa segurança. E você vai procurando e vai achando palavras que traduzem melhor aquilo que você quer falar. E quando você se percebe, você faz a sua apresentação sem falar, né? Ah, eu me formei aqui, ou me formei ali. Vocês perceberam aqui até no início da nossa live, para quem estava, nós não falamos o nosso currículo, né? O currículo resumido da Janaína tem no post, e nós temos os nossos LinkedIns, que a gente consegue encaminhar para vocês, ou encontrar, né, pelo nosso nome, que é igual. Mas a gente se apresentou daquilo que a gente realmente é, que a gente é apaixonado, que a gente gosta disso, que a gente acredita naquilo. Então isso também é um ponto de diferencial na hora de você construir, não só o que a Mábila falou da identidade verbal, mas pegando, né, esse antes e depois que o Emanuel trouxe para a gente. E é bacana, e claro que a gente usou de técnicas do storytelling, a gente usa de muitas técnicas para a gente alinhar o nosso repertório, isso é normal. Mas agora no dia a dia a gente tem, e eu sempre busco corrigir a linguagem, a gente está sempre buscando trazer um pouco de simplicidade, objetividade, e aí a gente parte para uma comunicação assertiva, né? E essa assertividade na comunicação passa pelo processo de autoconhecimento, realmente, de você entender a sua narrativa e de você fazer muitos exercícios, tem N exercícios para você ir compreendendo a sua questão de fala aí, né, de voz. Então, dentro da sua comunicação. É fantástico, né? Então, acho que não tem mais pergunta aí. Eu acho que é importante a gente comentar o que resulta tudo isso, né? Porque a gente fala sobre o autoconhecimento, a gente fala sobre a importância da comunicação e a gente tem um papel aqui essa noite de ampliar a consciência dessa importância. Exato. E que consequências você percebe, Janaína, dentro do seu trabalho ou no mercado? Consequências negativas, né? Resultados negativos das pessoas que negligenciam a comunicação, pessoas que não cuidam desses aspectos que nós estamos falando. Bom, mesmo as pessoas com alto nível de autoconhecimento, também às vezes a gente se perde na nossa comunicação. E eu acredito que o grande prejuízo, né, o grande prejuízo é você se afastar, né, do que é seu, do que essa comunicação poderia ser mais assertiva. Mas quando você não trabalha essa comunicação, quando você não reconhece isso, às vezes o ego não deixa você reconhecer isso, né? Eu falo muito assim que quando você não escuta um feedback das pessoas ao seu entorno, você não melhora. Então, às vezes, até eu mesma, com alto nível de conhecimento que eu tenho, eu também me perco, às vezes, na minha comunicação e preciso estar sempre buscando os ajustes. Então, acho que o grande prejuízo está nos relacionamentos, né? Então, quando você não tem uma comunicação assertiva, você acaba se perdendo nesse caminho. E o prejuízo é o afastamento das pessoas, é você realmente... e aí eu vou falar uma outra coisa entre discurso e prática, porque tem muitos discursos e as práticas às vezes não convergem. Isso gera
que eu falo, né, que confiança é um valor de negócio, quando você perde a confiança no outro. E quando você perde isso, é um prejuízo para negócios, para trabalho. Então, eu acredito que a comunicação, tudo na nossa vida, o tempo todo a gente precisa estar fazendo ajustes. Então, os prejuízos são você perder oportunidades, perder negócios, perder relacionamentos, até no relacionamento amoroso, você acaba perdendo por causa, muitas vezes, da comunicação. Relações profissionais, né, dentro da empresa acabam não tendo essa convergência de discurso. Você tem um prejuízo muito grande em todas as áreas, se você não está o tempo todo atento à sua comunicação. E aí a gente volta para a questão da inteligência emocional como uma das ferramentas também para que você possa desenvolver uma comunicação assertiva, né, Kelly? Que é uma das coisas que você também traz muito nos seus processos, eu acredito, e eu trago muito essa questão da inteligência emocional como uma das ferramentas para que você o tempo todo esteja lapidando. E às vezes, como a gente fala de sombra da marca, a comunicação ela pode ir para uma sombra da sua marca. E isso aí é um impacto que eu digo nas relações e não fazer negócios, né? Sim. E é comportamento também. Eu concordo com você. Eu acho que o impacto ele é realmente muito amplo, né? Eu acho que essa questão do impacto, né, do não resultado, de um resultado negativo, passa pela área da nossa vida pessoal, né? Passa também pela área da nossa vida profissional. E o impacto disso tudo, eu acho que o mais difícil, né, ou talvez o impacto mais significativo, seja algo que você trabalha muito bem, né, nos seus mentorados, que é a questão da construção dessa reputação. Porque a pessoa, quando ela não se Exatamente. sustenta, como você falou, quando essa pessoa ela negligencia a comunicação, ela comunica algo de uma maneira que não é real, né, ou que não é congruente com o trabalho As dela, com a pessoas vida dela, percebem, com os né? valores. Exato, as pessoas percebem. E aí a gente vê grandes casos, né, que a gente tem na mídia, lógico que para ilustrar, que são casos conhecidos, nós vemos muitos casos de pessoas em programas, por exemplo, do Big Brother, em atletas, em repórteres, em artistas, que tem isso e que quando se percebe que aquela imagem ela não é bem aquilo que foi projetado, porque dentro do digital tudo é editável, com exceção aqui do ao vivo, a pessoa consegue fazer uma edição e construir uma imagem fake, que também foi um ponto de bate-papo, né, dentro do nosso grupo Sim, lá do PB bebê. Academy. É importante que a gente tenha essa consciência e traga isso, né, para a discussão, porque as pessoas acham que construir uma marca, ou não é nem o termo construir, né, o desenvolvimento de uma marca pessoal ou até corporativa, ela é algo, assim, vamos desenhar, a gente encaixa as pecinhas e você encena, né? Não E é? aí, e aí quando você realmente vê na prática, que acho que até complementa o que nós falamos para o Emanuel, quando a gente olha na prática, é onde a gente vê os escândalos, as crises e depois o gerenciamento dessas crises e desse problema que afeta a credibilidade das pessoas. A Mábila até comentou Exatamente. aqui, só para eu não perder aqui, que a Fanta não olha o próprio rótulo, né? Falando sobre essa questão da marca, ela é terrível. Ela é terrível. Então, você falou uma coisa muito interessante, né? E na pandemia a gente teve muitos ruídos de marcas pessoais com marcas corporativas. A gente Exato. teve altos executivos aí com problemas de comunicação nas redes sociais. Então, isso é tão importante, esse alinhamento da marca corporativa com a marca pessoal, e eu desenvolvo esse trabalho também dentro da questão da presença executiva, né? Fiz muito isso dentro das empresas. Hoje eu faço trabalhos muito mais individualizados com executivos e profissionais que vão para o mercado, né? Do conhecimento. Mas esse alinhamento da marca pessoal com a marca corporativa, ela é importante também, porque isso afeta a comunicação. Porque hoje, nós, como profissionais, nós somos embaixadores das marcas corporativas. Então, esse alinhamento da comunicação nas redes sociais, esse alinhamento da sua comunicação em todos os seus pontos de contato, também afeta a marca corporativa. Então, pensar também que a comunicação não verbal e a verbal, ela afeta, ela gera ruídos, e isso pode trazer
uma crise de imagem, né, como a gente chama, e a reputação a gente constrói, a marca pessoal a gente gerencia. Mas nesse ponto, Kelly, é tão importante a gente estar atento a isso, mas também estar atento que nós somos humanos, que a gente vai errar, que a gente vai dar as nossas escorregadelas, né? Que a gente não tá o tempo todo também. Às vezes acontece de você não estar no seu melhor dia, acontece às vezes de você estar num momento de crise pessoal, enfim, eu digo que tudo que acontece no micro expande no macro. Mas uma das coisas que eu acredito ao longo da minha vida e de tudo que eu busco fazer é estar muito coerente com os meus valores e a minha comunicação ela parte muito disso, né? E esse processo, quanto mais você vai alinhando, mais você vai tendo assertividade na sua comunicação. Mas não quer dizer que você não vai escorregar. Vai sim, porque nós somos humanos e a gente vai escorregar. Agora, se você perde, se você não tem créditos, né? Como a gente diz, reputação é crédito que você vai colocando. Se você não tem esse crédito, você vai tirando, né, da sua conta e isso pode, para muitas marcas, a gente viu aí da Carol Conká, né? Que o comportamento dela afetou a imagem que ela tinha no mercado, que gerou uma crise muito forte e que ela mesma precisou rever tudo isso e como você converter isso de uma maneira positiva para a marca. Então, a gente tem que estar muito atento ao nosso comportamento diário para que a gente tenha o máximo de coerência possível, para que a gente tenha a confiança e credibilidade necessária ao longo dessa jornada. Então, eu digo que se a gente pensar em comunicação é o todo, mas principalmente o que gera dela, né? Que é a construção dessa reputação ao longo do caminho. Então, para mim, isso é bem importante. Mas sem esquecer a nossa humanidade, né? Sem esquecer que a gente é humano e que a gente vai ter as nossas falhas. Então, mas saber corrigir isso rápido, estar o máximo alinhado possível é o mais importante. Exato. Sabe que eu tenho visto nas últimas pesquisas que eu fiz, e também tenho até falado em alguns momentos sobre a comunicação humanizada, né? Que passa por isso que você falou. Não tem quem não vai errar, não tem quem não fala uma gíria, não tem quem não fala né, porque a comunicação, claro que ela fica mais limpa, fica mais bonita quando não tem nada disso. Só que na prática, se você não tem um pouco do que é você, inclusive com a sua vulnerabilidade, inclusive às vezes com uma falha que você tem, não é você. Né? Então eu acho que a gente tem que respeitar, por isso que eu falo do conforto, né? Que a pessoa tem que encontrar o seu lugar de conforto, porque se ela realmente está ali de verdade, está alinhado com tudo que nós falamos, mesmo que ela erre, ela tem o crédito, fala, puxa, essa pessoa está me trazendo um conteúdo tão fantástico, o que é eu falar uma palavra assim ou falar uma palavra assado? Tá tudo bem. Então a pessoa ela vai começando a encontrar, né, aquele jeito dela se comunicar e as pessoas vão até achar que aquilo ali faz parte da marca dela. Às vezes é um chavão, às vezes é uma frase, às vezes é uma piada, às vezes é uma brincadeira, às vezes até uma expressão, um gesto. Às vezes é um mineirês, tem o mineirês, tem o carioquês, tem, né? Tem tudo. Exato. Muito bem. E é interessante você trazer, acho que isso traz um pouco de personalização também para a marca, né? Esse regionalismo. Então, isso a gente brinca que nós temos alguns palestrantes que tem que trazer isso um pouco na marca, porque é parte da digital, é parte da história né, da marca pessoal. Então, isso é fantástico. E você falou uma coisa muito importante da questão da comunicação humanizada, né? E a comunicação humanizada, Kelly, eu acredito muito que ela parte, aquilo que eu falei do início, da escuta ativa e da empatia assertiva. Porque cada um de nós tem uma história, né? Então, entender essa história que está por trás dessa marca é entender que ela é humana, né? Então, acho que dentro das organizações e na vida pessoal, parte disso, né? Exatamente. Dá boa noite para a Isa, que chegou aí, que é mais uma pessoa fantástica dessa área. E quero agradecer. Ah, legal. Não só a presença da Janaína, mas também a presença de todos que estiveram aqui conosco, que estão e que vão assistir depois, porque nós temos aí 1 minuto, então eu vou deixar a Janaína se despedir, né, e agradecer.
a todos vocês por mais essa noite aqui conosco, né? Dentro dessa conversa descontraída, que traz o nome, né, de Conversa de Boteco, para trazer só esse bate-papo descontraído aí entre a gente. Bom, primeiro eu quero te agradecer o convite, estar à disposição e aprender contigo, porque você é uma pessoa fantástica, uma profissional fantástica, que eu quero trazer mais para perto ainda, né, dos nossos clientes, né, na Cadeia Palestrantes. Agradecer a todo mundo que esteve aqui, tem muito dos nossos mentorados aqui, muita gente bacana, muitos parceiros de negócio, muita gente legal, e quem vai assistir também depois. E eu quero terminar com uma frase que eu gosto muito, e que é de São Francisco de Assis, né? Que fala assim: cuide da sua vida, porque talvez ela seja o único evangelho que as pessoas vão ler. Então, assim, é realmente pensar na marca, na digital que nós queremos deixar. E a comunicação, ela faz parte disso. Comunicação alinhada a comportamento, comunicação alinhada à sua autoconsciência. Então, para mim, é uma das frases que mais tem significado e sentido na minha vida nesses 2 últimos anos, em tudo aquilo que eu acredito. Que o mais importante é o que você deixa na vida das pessoas. E para mim, esse compartilhar, entregar o melhor e aprender com cada pessoa que chega junto é o mais importante. Com certeza. E é muito bonito. Depois eu vou querer essa frase para eu guardar aqui entre as frases que eu gosto. Eu achei lindíssima. Ela é até emocionante. Ela me tocou realmente. A Ali também acabou de chegar. Então eu vou me despedindo, né? Porque acabou de dar aqui o nosso horário antes que o Instagram nos derrube, né? Então a gente acaba tendo que sair um minutinho antes. Então, mais uma vez, Janaína, muito obrigada. Fico super feliz. Vejo que quanto mais eu te conheço, quanto mais eu conheço, né, a sua voz, mais eu fico encantada com o trabalho e mais eu tenho certeza da conexão que nós tivemos alguns meses atrás. E eu acho que isso ainda tem muita coisa, né, para acontecer, junto com tanta gente bacana, tanta gente especial que apareceu aqui para nos prestigiar essa noite. Obrigada, Kelly. E a sua voz também, a sua mensagem, cada vez, quanto mais eu te conheço, mais respeito eu tenho pela profissional que você é, competente, pela dedicação que você tem e pela sua paixão pelo conhecimento. E por compartilhar o conhecimento. Obrigada mesmo. Então, uma boa noite para todos. Muito obrigada. E depois eu vou deixar a live disponível para quem perdeu o comecinho poder assistir, né? E depois deixa seus comentários. Eu vou abrir uma caixinha também lá nos stories. E quem tiver outras perguntas, manda, que aí eu compartilho com a Janaína e a gente consegue prolongar, né, a nossa live, trazendo ali algumas respostas que de repente sejam mais pessoais ou mais específicas dentro do que cada um tem de necessidade dentro do assunto. Grande beijo para todos, uma ótima noite. Obrigada.